Glória a Deus. Pessoal, estamos com mais um Papo de Casais. Estamos recebendo esse casal maravilhoso que eu chamo um casal Janine. Casal Oliveira Frutti. Isso aí. Não é isso? Isso aí. E já começando assim, né? Oliveira Frutti, eu tô aqui, ó, saboreando o amendoim que ele trouxe gostoso. Aí, de mão cheia, ó. É isso, gente. Esse é a vitamina natural, né? É isso aí. Muito bom. E estamos com uma palavra muito boa, algo que é mesmo do trono de Deus, e sabemos que vocês colocam em prática, né? Amém. Hoje, qual é o nosso tema de hoje, meu amor? Hoje o nosso tema é Orando Juntos. E quero dizer que estamos muito felizes de ter esse casal que se tornaram grandes amigos nossos, queridos. Como o Thiago fala, nossos intercessores. É verdade. Sente, né? Tem uma ligação no processo de gravidez da Thalita. O Thiago sem saber de nada. Eu lembro que uma vez ele me mandou um áudio falando: estou orando por você. E tudo que o Thiago falou no áudio era o que eu estava sentindo. Então, assim, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui hoje. Um prazer. Né? Um prazer Que nosso. Deus venha nos usar aqui poderosamente, né? Porque talvez online não estejam muitas pessoas, mas a gente sabe que a palavra vai alcançar muitas vidas e muitas pessoas que às vezes não dão a devida importância à oração, principalmente a orar juntos, né? O casal está em unidade, eu creio que depois de hoje vão dar esse devido valor. E eu já vou falar, antes dele falar, que a gente tem uma novidade, algo incrível. Eita, glória. Eu e Denise não participamos do vídeo, tá bom? Mas vai lá no Instagram do Papo de Casais, tem um vídeo lá que os Thiagos fizeram. Vai ter um sorteio no final. Thiago maior, Thiago menor. Isso, eles fizeram lá. Então vocês têm que estar seguindo Oliveiras Frutti, tem que estar seguindo o Papo de Casais. E o sorteio é sobre o quê, meninos? Sobre a corrida do dia 11, né? Lembrando que Efraim, Acrílico e Oliveiras Frutti, patrocinadores da corrida. Uau! Que vai acontecer no dia 11 de julho. Não perca essa oportunidade. Isso aí. Você que tem assim uma rotina com a tua esposa, sai dela, vai correr. Então esse nada mais um kit, né, para que vocês possam ser presenteados pela empresa que está patrocinando aqui. Não é merchandising, mas é algo que vai motivar vocês. Mas não deixando também. Então é para vocês se exercitarem, para poder. Vai ser um dia muito lindo, bacana, de entretenimento, mas principalmente de evangelismo lá, que eu acredito que vai ser muito, muito gratificante para todos nós. É verdade. E Tatiana já trouxe aqui o início, né? E para você também, que de repente está sozinho, o teu cônjuge não está aí com você, mas seria muito bom que vocês prestassem muita atenção a você, junto com o seu cônjuge aí, para colocar isso aqui em prática, porque antes de cortar, a gente sempre fala, corta em nós também, né? Eles contaram um pouquinho do testemunho deles, o Thiago e a esposa, e a Denise. Me desculpa, Denise, que de vez em quando a minha cabeça vem te chamar de Janine. Eu tenho o teu telefone assim, salvo o telefone de vocês, Thiago da Janine, né? Janine. Mas a gente precisava trazer alguém sobre esse tema e justamente vocês, né? Você trouxe aqui um pouquinho da tua história, um pouquinho a gente teve aqui um bate-papo, mas não foi pelo o trazer vocês aqui hoje. Não foi o que a gente conversou há meia hora, 30 minutos, 40 minutos atrás. É por um tempo de conversa que nós temos. E às vezes, esse jeito de buscar, de orar, esse jeito de você ser uma pessoa que tem esse vigor, essa vontade, assusta algumas pessoas, né? Que elas não estão preparadas ou não querem ter o tempo de oração, porque... Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que isso? Orando. Tendo tempo de intimidade. Em espírito. Como você está em espírito? Está em oração e em verdade. O teu testemunho. A sua vida em oração. A sua vida em prática de oração. Então, separamos alguns temas aqui, alguns tópicos. E nós iremos estar compartilhando com vocês. Amém? Amém. Então, vocês primeiro falam um pouquinho de vocês. Tiagão, Denise, fala um pouquinho da família, fala um pouquinho de vocês. Primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui em especial ao meu amigo Rafael Morim, que não sei se ele está ouvindo agora, que ele que foi que me levou para a Robot, né?
Ah, legal. E hoje nós legal. temos uma amizade muito forte, né? Então ele é um cara que me levou pra lá. Eu agradeço, tenho uma gratidão enorme por ele. E hoje Legal, eu viver isso aqui, primeiramente a Deus, e depois eu agradeço a ele, que hoje a gente intercede por vida, principalmente pela igreja, pelos pastores, pela liderança, que quando a gente fala assim, Arão e Ur levantaram a mão de Moisés, mas quero ver mostrar isso de forma efetiva, na prática. Como que você faz isso? Orando, intercedendo, mandando um áudio pro seu líder. Assim, eu tô orando por você. Mas não é somente o emoji, é mostrar na prática aquilo que você faz. Então, de antemão, eu quero agradecer aqui essa pessoa que é mais que especial na minha vida. Legal. E ela me apresentou essa igreja que é o Bode, que hoje eu congrego nela de todo o meu coração, sem demagogia aqui, sem querer agradar nem A nem B nem C. Mas a gente é um corpo só, a gente precisa de fazer isso sempre. Orar, interceder, e isso precisa estar entronizado no nosso DNA. Esse é um manto de oração que a gente precisa ter. E é difícil, né? Como você falou, mencionou aí, né? Eu me lembro muito daquilo que o pastor falou, uma passagem, que ele pregou sobre aquela piscina lá da Robot. Qual os níveis que você está? Então eu falei pra Denise uma vez, eu falei assim, Denise, não adianta a gente... eu tô orando, eu tô no 3º nível, eu tô indo por 4, que é a imersão. E eu olhar o irmão lá, o pastor falou assim, o irmão que tá com águas no tornozelo, ele vai estar lá. Se encontrar alguém que tá também igual ele vai falar assim, fica aqui que tá bom. Então ele, da mesma forma que ele impede do irmão progredir, ele tá olhando assim, pra que isso, cara? É um exagero. Então, palavras do nosso pastor Alexandre, que eu aprendo muito com ele e com o Thiago também, com a Tati, são pessoas especiais que moram no meu coração. Amém? Amém. E aí, Denise? Vou agradecer, né? Os homens são mais falantes. São. Como São diz Já nosso viu que pastor, hoje o Ministério da Palavra boca de aqui- rádio. verdade. Aqui Eles são o- mais falantes, sacerdote, né? Sempre primeiro. Bem legal. A gente pegou os tópicos aqui, a gente tá falando sobre a oração, né? Orar juntos. E aí a Tatiane vai ler aqui e vai falando contigo, Denise, também um pouquinho pra você soltando aqui esse Destravar, destravar, né? Mas Vamos amém. começar então. Orar juntos alinha os propósitos do casal, fortalece o vínculo emocional e espiritual e cria um ambiente de paz no lar. E assim, a gente conversando aqui, a Denise até falou sobre isso, né, Denise? Sobre essa questão de não orava junto com o Thiago, não foi isso? Não orava. No começo eu achava muito religioso, igual muitos acham até hoje, né? Sim, É acho religiosidade, exagero, né? Orar junto, toda hora orar, eu ficava toda hora, você vai orar toda hora. Aí ele falava assim, a gente tem que orar. Até que a gente fez logo o curso, né? Em um ano a gente foi pro encontro, reencontro, e depois fez o curso do Casados, que é muito importante, quem não fez da nossa igreja. Isso aí. Se inscreve para ano que vem, já se organiza, porque muitos falam que não tem tempo, né? Aham. Uma Não vezinha precisa. da semana que não precisa, Aham. que tá tudo ok. E a Quando guerra em vocês casa. entram, aí vocês vão ver o que vai ser alinhado. E justamente orando junto foi o que nos alinhou. Verdade. E Foi- falando foi sobre muito o bom. orando... E a Denise pontuou uma coisa aqui que é muito importante pra gente ressaltar. Porque quando a gente entra no curso, a gente não tinha um problema emocional, um problema de casar. A gente falou assim, pô, vamos cumprir ali a agenda da igreja. A gente nunca fez, vamos fazer. Aham. Só que no meio do curso a gente viu que o Espírito Santo falou com a gente através desse tema. Eu falei assim, caramba, Denise, tá vendo? Né? A gente nem aquilo que a gente sabe, nem a gente possa aprender mais. Isso aí. Então, você tá muito bem, não tem problema no teu casamento, você tá vivendo uma vida plena, você consegue orar tranquilo e tal, mas só que você orar sozinho não é a mesma coisa de você orar junto com a sua verdade. esposa. Verdade, né? E a gente fala sobre as guerras, né? Eu até falei, você no início aqui, a gente hoje está aqui como o entrevistador do Papo de Casais e a gente, pelos afazeres, os dias a dias, né, que a gente tem tido, a gente ora todos os dias, Thiago. Eu oro todos os dias. Cara, eu posso estar cansado, eu escorrego pela cama, boto os joelhos no chão e oro, agradeço. Mas às vezes a gente tem que sair, porque se deixar a gente fica no automático, né? É hora de manhã, hora que for sair. Eu faço sempre isso. Nosso tempo aqui, levantou hora, sair de casa a gente ora, a gente volta, a gente ora, a gente vai dormir, a gente ora. Isso aqui em casa todos nós.
Hoje a Tabita estava no momento dela, falei, filha, você já orou para almoçar? Já, eu agradeci também. Porque a gente sabe que tudo vem dele, né? Verdade. Tudo vem por ele. Mas você trouxe algo aqui muito importante, Janine. Já falar Janine. Denise, você falou algo muito importante. Que as pessoas falam que a prática da oração se torna muito religioso, né? E até se a gente for botar a palavra religião, significa religar. Então, se a gente quer ligado na terra, é ligado no céu, né? Mas as pessoas dizem da gente uma forma ruim de ser chato. Mas você já reparou que as pessoas, quando elas reclamam ou ser chato, elas ligam para você para te pedir oração ou para falar que estão precisando de algo? Ore por mim. Porque ela sabe que você tem uma vida de oração. E às vezes a gente acaba sendo caluniado ou as pessoas maldizem algo sobre nós. Interpretado, né? Que é aquilo que nós não somos. Como vocês, né? Tem esse tempo muito de oração. Porque está assim, ó. Essa prática promove a humildade e o perdão, ajudando a superar os conflitos e a enfrentar os desafios da vida a dois do mesmo lado. Então, assim, às vezes o casal ele não consegue ter esse equilíbrio, eles não fazem essa busca, não tem uma vida de oração, que a oração é um estilo de vida do cristão, não é isso? E aí ele não tem um mover, um momento com o seu cônjuge e acaba tendo muito conflito e não tem diálogo. E aí não tem oração, não tem um diálogo, o inimigo entrou, o que faz? A separação, o divórcio. E aí eu queria que você falasse, Thiago, sobre isso também, que você trouxe aqui agora, né? Você tem um amigo em comum que tem essa parte de busca contigo, de oração, como eu também tenho um amigo que eu converso muito, isso não é problema algum, mas que você conversa com ele, vocês têm momento de oração, de busca, que foi uma pessoa que te incentivou a isso. Certeza. E hoje você tem essa prática com a sua esposa, que outrora ela dizia que você era chato, mas hoje ela pode estar cansada, ruim. Mas hoje a gente ora até quando a gente vai no shopping, come alguma coisa, a gente ora, fica todo mundo olhando pra gente. É uma prática que a gente também. Entendeu? Eu tenho a prática, se eu for no shopping, na churrascaria, em qualquer lugar, eu oro. Eu não me importo. Abençoando o estabelecimento. Nós estávamos de viagem, eu fiquei cantando o tempo todo no refeitório. Senhor, muito obrigado, te agradeço. Senhor, e ele canta bem, gente. Não fala isso não, Thiago. No final tem música, né? Tem louvor. Sempre tem. Porque quando a gente é grato, a gente reconhece que tem alguém sobre as nossas vidas, né? Então a oração, ela te faz viver esse extraordinário de Deus. E hoje eu vi algo que eu estava falando aqui, estudando, vou já chegando em vocês, que ainda que a história de Ezequias, ele depois não fez aquilo que era justo, mas ele lembrou, ele foi no tempo de oração e ele falou assim, Deus, lembra de mim, fui um bom servo. Ele lembra das coisas boas que eu fiz. Olha como que foi a minha vida. E Deus acrescentou mais 15 anos sobre a vida dele. Porque ele tinha um propósito de oração. Imagina se você não tem uma vida de oração e se você não tem uma boa conduta com Deus. Como que você vai ter intimidade, reivindicar algo a Deus? Não que ele deve nada pra gente. Mas ele é pai. E ele conhece seus filhos. E como que ele vai conhecer? Oração, lembra que Jesus nos ensinou lá em Mateus? Entrar, fechar a porta, buscar o Senhor, e Ele nos ensina, mas qual é a oração? A oração sincera, a oração de busca. Então, quando nós estamos reunidos, onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos, Ele torna presente. Você está com quem? Está com o seu a melhor pessoa do mundo, buscando. E aí você busca, e ali está os dois. Dois, não falou um, se tiver dois. E aí a terceira dobra é o Espírito Santo e ele leva a nossa oração, não é isso, Thiago? Verdade. É um tema muito amplo, gente. Se a gente for falar aqui, se a gente falar de Gênesis e Apocalipse, a gente vai acabar essa live aqui 3 horas. Não dá, né? Então, o ponto A aqui, o que você me perguntou sobre a prática, né? Promove humildade e perdão. E o que eu lembro quando eu entrei no Casados, até hoje, e foi uma das minhas falas quando eu fiz a peça da cantata de Natal, que a tia Ju, ela me deu um papel de um líder que era muito rigoroso, né? E uma das falas minhas foi Efésios 5.
que eu me lembro muito bem. Eu falei assim, cara, só tô vivendo casados aqui. Que eu ministrei na vida de um pai que estava sendo omisso. E essa Efésios 5 diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, porém o homem tem que dar vida pela mulher como Cristo deu a vida pela igreja. E como que isso a gente consegue fazer? Às vezes é algo simples, por exemplo, é algo pessoal aqui meu e da minha esposa, que no início, quando a gente se ajuntou e tal, a gente não tinha o evangelho como base, a gente no início falou assim, Denise, você me coloca pra fazer tudo, menos lavar a louça. Eu faço tudo. E aí eu senti que isso ficou na alma dela. E quando a gente entrou no casado, a gente fez um propósito de jejum. E eu falei, Denise, eu cheguei em casa da feira, eu falei, Denise, o que tá acontecendo contigo? Eu tô cansado. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu quero te ajudar. Eu só quero que você lave a louça. Eu falei assim, só isso? E eu entendi, eu falei assim, o que pra mim parece ser pequeno, pra ela se tornou um gigante. E eu, como marido, eu falei assim, cara, eu não posso deixar minha esposa, algo pequeno, se tornar grande. Então eu entendi que, pra mim, a palavra veio na revelação de Efésios 5, foi dessa forma. Que eu tive que, com humildade, praticar o perdão. Eu falei assim, Denise, você me perdoe pelas falhas que eu tive, eu vou ser uma pessoa melhor. E se você vê assim, a gente nunca teve uma falha assim, de algo grande. Mas quando eu entrava dentro de casa, eu precisava melhorar. E uma coisa pra mim que era pequena, mas pra ela era algo muito grande. Acontece muito isso. Entendeu? Então eu, na minha concepção, eu consegui, até hoje eu consigo dar a minha vida pela minha esposa, pelo dia que ela se encontra mal, pelo momento que ela tá passando por alguma... Ele para tudo e fala, vamos orar aqui, vamos orar agora. Porque o inimigo é opressão. Teve um dia que eu tava em um banco com a Denise, e ela comprando as coisas, e eu falando, orando pra ela. Ela, Thiago, eu falei assim, Denise, eu tenho que ficar ligado. Porque se a gente tá no momento de intercessão por vidas, o diabo vai aproveitar o momento que você tá disperso. Então se a gente baixar a guarda, ele entra com tudo. Então, o apóstolo fala assim, eu oro mais em língua do que todos vocês. Como que ele fazia isso? Em todo lugar que ele ia, ele falava em línguas. E é um texto que ele expressa, né, para que a gente possa realmente colocar em prática. Que ele fala, né, eu oro em língua mais do que vocês. E isso diz que provavelmente em qualquer lugar que ele estava, ele tinha essa intimidade. Oração em língua é oração falando diretamente com Deus. Então ele estava o tempo todo ligado com o Senhor. Com o Senhor, é verdade. E aí, Denise, falando sobre isso, que ele trouxe sobre fragilidade, né? Eu vi aqui no início você estava pensando com a Tatiane, que aquilo que parece simples para o homem, pra gente, um exemplo, às vezes é simples, para vocês são coisa grandiosa, não é isso? Como a Denise falou, né? Às vezes, o Thiago, na verdade, falou, às vezes a Denise tá num dia, porque a gente, mulher, tem dia que a gente não acorda bem. E às vezes a gente só quer uma oração. Né? Um abraço, às vezes a gente chega pro nosso cônjuge e fala, pai, amor, não tô me sentindo bem hoje, porque assim, o maior campo de batalha é na nossa mente. E como o Thiago falou, né? Se a gente não tá ligado, não tá ali, espírito ali com pensamento no Senhor, ele vai lançar as coisas. Porque todos nós passamos por lutas, por problemas. Se a gente der vazão, um pensamentozinho pequeno, daqui a pouco aquele negócio já tá tomando uma proporção enorme na nossa mente. Então, às vezes, quando a gente chega e conversa com o nosso cônjuge, é esperando isso, né? Ele chega, amor, você não tá legal não, o que tá acontecendo? Vamos orar. Vamos orar. E como a Denise falou, o que aconteceu? Depois melhora. Porque essa é a função do sacerdote, né? Por isso que é importante o casal orar juntos. E às vezes a gente pega alguns casais que a gente conversa que o marido não exerce esse papel. Infelizmente. Aí a esposa ora sozinha, se cansa, né, amor? Se cansa porque tá ali na batalha na frente, ali sozinha, e o marido não tá exercendo o papel dela, né? E até se distancia um do outro. Isso. Ela fica ali orando, não sabe nem o problema que ele tá passando. Então, se passou um problema na rua, não sabe. Isso se distancia. E tem casais que eles não, assim, aqui no Casados a gente com alguns alunos já passou por isso, de casal viver em muito conflito, que aqui tá falando, ajuda a superar os conflitos. E eu falar assim pra menina, olha, você tem que orar. Ela me passar a situação, eu ouvi e falar, você tem que orar e pedir a Deus pra te direcionar. Vocês acreditam que a menina ficou com raiva de mim?
acredito. Foi falar mal de Eu mim pra acredito. outra aluna da turma, falando assim, não vou mais falar com a Tati não, porque tudo que eu falo com a Tati, ela mandou orar. Eu falei, gente, aí a menina respondeu assim pra ela, você quer que ela fale o quê com você? Melhor Pra você conselho bater no seu que marido? esse. Você melhor ficar conselho. guerreando com o seu marido? Ela como líder, ela tá te direcionando. Porque você orando, né, você tendo essa sensibilidade, você quebrantando o seu coração ali, tendo intimidade do Senhor, que também pega um pouco da submissão, que você tem que querer se submeter ao que o Senhor tá te mandando fazer, aí sim você vai ajudar, vai conseguir superar os conflitos e o casamento vai dar certo. Agora, se você não quiser fazer, infelizmente, não vai ter como o casal prosseguir, né? É verdade. Verdade. E a gente vai colocando mais essa parte nossa da oração, porque a gente colocou assim, ó, a oração junto é essencial para manter a saúde do casal, do casamento, do casal, né? Que é a dedicação, prática e consistência. Né? Porque às vezes não adianta você falar, mas você não tiver consistência. Hoje a gente está numa situação a respeito da Thalita, que todos sabem, né? E a gente teve uma notícia hoje, e aí minha cabeça ficou um pouco pesada, né? Tu fica com a cabeça cheia. Mas tivemos um momento muito lindo no hotel onde nós se hospedamos esse final de semana. Porque eu cheguei lá, Thiago, eu não ia. No sábado nós não iríamos porque a nossa filha ficou muito doente. Mandamos a mensagem, o médico mostrou o hotel como é que seria, ele nos deixou a gente ir. Falou com ele, não, pode ir que tá tudo legal. Mas chegou lá, a Thalita, eu já tinha explicado, mas acabou que eu não pude cancelar. Eu queria até cancelar, mas não pude cancelar, porque tinha 72 horas, eu não podia cancelar menos de 72 horas. Cheguei no hotel. Chegando no hotel, a gente começou a conversar com as pessoas, eu comecei a falar, falei, cara, vou anunciar aqui o evangelho. Comecei a orar e anunciar o evangelho lá. Tô anunciando o evangelho no hotel. Daqui a pouco conheci um menino, eu falei assim, o nome dele era Antoniel, né? Antoniel, Teodoro. José Teodoro, perdão. Só que eu peguei o José. Porque eu falei assim, aqui em casa todo mundo é com T. Na minha casa todo mundo é com T, lá em casa todo mundo é com J. Falei, por quê? Inclusive porque meu nome é José Teodoro. Aí eu falei, teu nome é tão lindo. Aí eu falei, você sabe o significado do teu nome? Eu falei, vou orar por você, cara. Vou orar para você ter um entendimento. Orar. Comecei a conversar com ele e fui embora. No outro dia de manhã eu falei, cadê o José? Aí o pessoal, eu falei, poxa, eu passei a madrugada estudando sobre o José. Eu queria falar com ele, que o significado dele eu não falei, que é da Fenate Pané, Salvador do mundo. Eu queria falar para ele um pouquinho sobre a história de José. Ele não veio porque hoje não é o plantão dele. Conclusão, comecei a falar com todo mundo. E todo mundo foi pegando, todo mundo já sabia a história da Thalita. Aí eu comecei a falar com um, comecei a falar com outro recepcionista, comecei a orar com um. No final, antes de ir embora, fizeram uma festa pra gente no hotel. Era bacana. Deram presente para as crianças, deram bola e no final eu orei por todos eles. Amém. O hotel todo, a recepção toda do hotel. Fora os garçons, todo mundo veio para nos receber e para receber uma oração. Porque a oração, ela nunca falta vazia. Eu falei assim, sabe por que eu voltei aqui? Que eu ia pedir para vocês para me orar. Mas como vocês fizeram a surpresa para mim, eu só orar por 2 pessoas. Quando eu vi, tinha várias pessoas aqui, a gente orando. Tinha umas 10 ou mais. Mais 10 pessoas ou mais a gente praticando a oração. Então, tem coisas que a gente não pode perder, que é a oportunidade. Mas Deus, ele sabe de quem nós somos. E eu nunca divulguei. Tiago, às vezes até o pastor pergunta pra gente lá em cima, fala assim, eu não divulgo, não falo. Não chego aqui, não fico falando pras pessoas, nem pra gente, pra outras pessoas não. Quantos convites a gente recebe, né, Tatiana? Quantos lugares que a gente chega e ganha vidas para Jesus. Oração. Tá com a pessoa chega assim, pô, cara, posso orar por você? Você quer entregar essa vida para Jesus? Inclusive agora, no consultório, onde eu faço a manutenção do meu dente, eu cheguei lá, falei com a menina, com a Renata, até vou passar o telefone para a Tatiana entrar em contato com ela, que ela falou assim, eu tô afastada. Aí ela falou assim, então você precisa voltar para Jesus. Ela, sim, eu tô precisando. Olha só, Thiago. Coisa linda, né? Então isso tudo é a vida de oração. Então a gente está falando da prática, Thiago,
o orar, né, orar juntos é essencial para manter a saúde do casamento. É que é dedicação, prática e consistência. Mas assim, ó, os principais pilares que destacam a importância de compartilhar esse momento inclui intimidade profunda, não é isso? Intimidade profunda, compreensão e empatia, resolução de conflitos e proteção de do relacionamento. Tatiana vai falar um pouquinho para vocês aqui, vai ler o que ela colocou, cada escrita aqui de cada característica dessa, cada tópico, para a gente entender e para vocês passarem. Então, pessoal, quero dizer para vocês, quer viver um casamento saudável, quer viver o propósito de Deus para sua vida, hoje eu tenho entendido muito disso, que eu preciso ser um canal de Deus em todos os lugares, porque às vezes a gente pensa em algumas coisas, às vezes ele já vai colocar a gente muitas coisas lá no alto, às vezes ele está cuidando da gente aqui embaixo, e às vezes a gente está fazendo um castelo, começando pelos alicerces, e quando as pessoas verem, a gente já fez uma grande construção, porque às vezes todo mundo quer ver o prédio, mas ninguém quer ver o alicerce. Eu queria só dar uma ênfase aqui sobre oração, que Jesus ele nos deixou um padrão de oração, que foi o Pai Nosso. E a gente estava debatendo aqui anteriormente sobre a questão do porquê que os discípulos eles perguntaram, nos ensine a orar. Por que eles perguntaram isso? Tendo visto que eles já tinham a Torá, visto que muitos profetas como Abraão, Daniel, Neemias, a própria Ana, que orou insistentemente, né? E aí, por que eles pediram? E eu entendi que o próprio Jesus, ele mostrou para que eles pudessem, ele revelou o Pai através dele pela oração. Que eles tinham uma necessidade de se aproximar do Pai. Tanto é que o Pai Nosso, a primeira palavra que ele fala é o quê? Pai Nosso. Então é essa intimidade que Deus quer com a gente, através da oração. É uma fala. Você, eu tô aqui, eu tenho um problema conjugal, eu tô passando por essa dificuldade, eu tô aqui de coração aberto, não é uma oração mecânica, que isso traz um bloqueio no teu coração. Eu quero interceder pela vida do Thiago. Como que eu vou interceder pela vida do casal? Se o Senhor abençoe... Não, isso aí não. Senhor, diante da tua presença. Eu quero que coloque esse casal aqui que é líder. Eu tô aqui intercedendo pela vida deles. Pela geração, por tudo que os pais dele, da mesma oração que Daniel e Neemias fizeram, foi uma oração de renúncia. Tanto é que Daniel, quando faz a oração, ele falou, suplicou, orou, para que os pecados dos antepassados dele, assim, ele não culpou nem Nabucodonosor, nem os pais por terem pegado. Assim, eu só perdoo eles. Porque hoje a gente tem um podcast, hoje a gente tem uma igreja grande, hoje a gente tem um pastor que ministra, mas o que a gente está fazendo para efetivar a palavra de Deus? Tem muitas pessoas que não aproveitam essa oportunidade de expandir o reino. E às vezes está na palma da mão deles um telefone da forma para ele evangelizar. Ele não consegue. Por quê? Porque ele acha tudo monótono. E os discípulos antigamente não tinham essa facilidade. O apóstolo Paulo, os discípulos passaram por grandes problemas. Então hoje a gente está vivendo um evangelho muito confortável. E a gente acha que, ora por mim lá. Quando eu estou passando por algum problema, muitos níveis de guerras muito superiores, eu falo assim, gente, me ajuda em oração. Porque se eu jogar minha carga para você, é muito fácil. Ora por mim aí. Aí eu fico em casa aí, ó, de boa. Não, assim, vamos orar juntos. Isso aí. É o mesmo propósito. E o casal tem que ter disso, né, Exatamente. Denise? Porque senão dá ruim, né? É isso? Dá ruim, casamento. A Denise, ela sempre quando eu chamo ela para orar, ela tem uma dificuldade, né? Mas assim, qual é o papel do sacerdote de orar? Assim, não é sempre que a mulher está disponível. Às vezes o cara assim, pô, você não ora comigo? E o homem chega do trabalho, se alimenta, descansa e dorme. Beleza? Só que a mulher tem os afazeres dela. E tem os filhos para cuidar, tem N coisas. E aí o cara quer, não, você vai ter que acordar, tem que ter esse discernimento, eu dar a vida pela esposa. Já que a mulher não consegue ainda, mas no futuro ela vai conseguir te acompanhar mais, qual é o papel do sacerdote? É levar a lenha até o altar. Thiago, hoje até passando aqui, passar para Tatiane, que hoje a gente com esse tempo de casais, muitos anos aí cuidando de casais,
falando sobre casamento e relacionamento, meu amigo, é 90% as mulheres e 10% dos homens. Quem busca mais, não é isso? Uhum. E como que a gente passa por essas experiências? Fala aí um pouquinho aí você. Então, a gente vê que assim, as mulheres parece que entendem melhor o propósito, né? De pegar mesmo isso de orar, de buscar, como a gente está falando aqui, intimidade, a gente falou aqui, intimidade profunda, né? Passa a ter mais essa intimidade, esse desejo maior de buscar o Senhor. Agora, por exemplo, a gente tem um grupo de meninas da rede, né, que a gente supervisiona, e a gente está orando junto. A gente teve aquela reunião que teve com só o supervisor e os facilitadores da rede. E a gente passou para elas e a gente conversando, as meninas falamos sobre a situação da Thalita. Aí elas falaram assim, não, minha líder, vamos orar junto. Vamos botar um horário pra gente orar todo mundo junto. E um dia a gente fez uma chamada de vídeo. E foi muito legal, porque assim, meninas que às vezes tinham até vergonha de orar, eu fechei meus olhos e falei assim, gente, vocês oram primeiro, começa aí, não briguem, pode orar. Sem brigar. Até uma que ela morre de vergonha de orar. Quando eu ouvi a voz dela, meu coração chega a ser encheu de alegria, né? Depois eu brinquei com ela, não, a gente tem que orar, vamos orar. Então assim, as mulheres às vezes estão mais ligadas com isso, porque realmente, né, Denise, a gente às vezes é muita coisa na nossa cabeça, né, é ministério, é muita coisa, tem hora que a gente às vezes consegue na tarefa lavando uma louça, fazendo uma coisa em casa. Eu às vezes quando o negócio tá tenso, eu não consegui orar, ficar com aquele, como falo, né, o choro preso, o que eu faço? Boto louvor. Senhor, já que as palavras não estão saindo aqui, eu não tô conseguindo organizar os pensamentos, eu boto louvor. Um dia desse mesmo, um sábado desse, eu botei louvor, a Tona bascou e Thalita. A Thalita ria, sem entender nada, mas ela olhava pra mim eu louvando, e ela rindo, achando maior graça, e eu louvando aos berros lá embaixo. Depois parece que o Espírito Santo vem com aquele bálsamo ali, né? E te aquieta a tua alma ali, e você fala louvores, assim, né? Dá um descanso na nossa alma, que eu choro, e fico lavando a louça, e é maravilhoso. Porque é justamente isso, essa intimidade, né, Thiago? A gente tem essa intimidade com Deus, porque assim, realmente a oração não é algo mecânico. Não tem um roteiro para você orar, né? Algo que você vai, né, todo dia, Senhor, não sei o que. Não é assim. Quando você chega no nível de intimidade, você está conversando com o seu pai. Então você vai se abrir ali, se você tiver que chorar, você vai chorar. Se você for falar alguma coisa errada, ele é o seu pai. Então ele te conhece. Exatamente. E ele conhece principalmente o teu coração. Então ele sabe o que você está passando. E ele quer ouvir você falar, né? Ele trouxe o tópico aqui, intimidade profunda. É o que mesmo? Intimidade profunda, amor? Compartilhar a fé e as vulnerabilidades diante de Deus gera um nível de confiança e conexão que transcende o plano físico. Então, e compreensão e empatia? Ao escutar o parceiro orar por suas próprias angústias ou necessidades, você passa a enxergar as lutas dele sob uma perspectiva muito mais amorosa e compreensiva. E acaba não tendo, né? Isso é muito importante, porque às vezes, assim, por isso que a gente até trouxe esse tema aqui, né? O diálogo. O casal precisa dialogar, porque chega num momento desse, às vezes, né? O marido chega em casa e tá com a cabeça cheia, né? Teve um dia difícil, chega, tá ali no momento dele, né? Ou tá vendo televisão, tá resolvendo alguma coisa, não se comunica com a esposa. Aí a esposa também, às vezes, teve um dia, aconteceu algumas coisas no dia, também não falou com o marido. Aí, na hora de orar. Quando a gente tem que orar pelo nosso marido, como que a gente vai saber o que a gente vai orar, né? Específico. Se a gente não sabe. Então, por isso que é importante ter esse diálogo, né? Se colocar no lugar. Essa compreensão, empatia, era algo que eu não tinha. Não tinha. E a Denise sempre queria conversar comigo quando eu chegava do trabalho, e eu naquela correria e tal, era comer e dormir. E hoje eu faço ao contrário. Eu falo assim, Denise, eu quero saber como foi o teu dia. Eu fico sedento, eu trabalhando, fico, cara, eu tenho que chegar em casa, eu quero saber como que foi o dia da minha esposa, como é que foi o cotidiano dela. Porque eu quero ajudar isso, né? Então, por mais que eu acorde de madrugada, pra mim isso aí eu não fico me apoiando e me vangloriando por isso, entendeu? Eu quero dar o meu melhor de forma efetiva, e a minha vida que eu dou por ela é isso, às vezes ela chegar e ela fala, Denise não fala na rua, mas em casa ela tá minha boca de rádio. Tem muitas palavras. Aí eu, em vez que eu chego, não quero ouvir nada. Aí ela fala assim, só me dê força pra mim ouvir. E aí ela falando também. E assim, criou-se uma empatia, porque eu vou me pôr no lugar dela.
E na verdade, eu, além da empatia, eu tenho muito mais compaixão agora, quando Cristo mudou minha vida, né? Uma palavra que o pastor Sérgio, ele falou lá na liderança, ele falou que a gente tem que ter a natureza de Cristo. Porque a natureza de Cristo, é verdade, ela encobre qualquer coisa, qualquer comportamento que você tem no mundo. Você fala assim, eu vou voltar para... Não volta o velho homem. Porque você tem a mente e a natureza de Cristo. É verdade. Então, quando tem algum conflito, né, que a gente não é perfeito, né, Denise? Tem. Como que você faz para poder... Como que o marido faz para poder burlar isso? Como é que ele faz? Você, marido sacerdote, você tem a responsabilidade de Levítico 6,12. Levar a lenha até o altar, porque é o papel do sacerdote, todos os dias pela manhã. E esse é a nossa célula, Levítico 6,13. O fogo arderá, né? É o fogo no altar, né? E essa palavra me veio. Então, todo dia, independente se a minha esposa vai ou não orar comigo, a minha responsabilidade buscar a oração. Buscar em oração. Sim. Então, eu estou me edificando, eu estou blindando. Eu todo dia falo assim, Senhor, me dá a força de eu amarrar o valente. Porque se ele dominar o sacerdote, já era. Já era, acabou com a casa. Acabou com a casa. Então, eu peço força ao Senhor, que mesmo eu fraco, eu consiga extrair. Quantas das vezes a gente ia pra escala, Denise falou assim, Thiago, fique em casa. Eu falei, Denise, eu vou pra escala debaixo de uma palavra. Ela, não, mas você tá cansado. Eu falei, não, eu vou. A Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somente a graça dele me basta. Não importa se... vou chegar lá, uma opção de... eu quero viver o evangelho genuíno e verdadeiro. E isso requer de nós muita dedicação e esforço. Que dia, né? Fala assim, pô, mas pra quê? Não é pro pecado não você viajar, você estacionar, pecado nenhum nisso. Acho que não, você tirar um tempo. Mas também, se você deixar, vai batendo, você vai ficando descansado, você vai ficando relaxado. E aí o inimigo vai te dando coisa, vai te dando coisa, te dando coisa. Aí você vai falando assim, pô, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora mesmo eu estava falando sobre algo, eu tenho colocado em meu coração, eu não sei se é porque a leitura também te abrange muito isso. Você vai estudando a palavra, principalmente o Evangelho, né? O Novo Testamento, se você pegar os 4 livros do Evangelho também, tu vai vendo as caminhadas, se você pegar os sinóticos, os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, você vai pegando ali, vai aprendendo mais as promessas, Jesus. Aí quando você chega em João, já fala sobre Jesus, o Salvador. Então assim, tu vai pegando aquela coisa muito maravilhosa, mas você vai aprendendo a amar mais e julgar menos. Acaba que o homem, ele não tem briga, mas ele chega em casa, às vezes do nada as coisas acontecem. Falando, como eu falei pra você, que as pessoas acham que eu sou perfeito. Tiago não erra. Tiago, ele é Orela que se diz? Vai. Mas assim, essa parte de julgamento, a gente vai aprendendo a lidar e ter muito mais cuidado com isso, porque a gente julga muito e ama pouco. E o casal hoje, o que está acontecendo no casamento? Como a gente lida muito com casais? A mulher fala assim, tivemos agora uma pessoa, acabou de passar pelo encontro com Deus, né, como a gente vive, e ela falou assim, ela vive uma vida de casada com o rapaz. O cara tá caminhando, começaram a fazer agora o Casados para Sempre, ela passou pelo encontro. Aí ela, Deus falou comigo que é para mim te largar, porque é para mim fazer propósito, que eu quero fazer o propósito até o casamento, que a gente não é casada no papel, sem ter um acordo, sem conversar, porque ela já vivia casada com um rapaz. E aí a hora dela falou assim, amor, queria conversar contigo, passei por um encontro, queria que você passasse também, eu queria me guardar, mas eu quero entrar em oração com você. Com isso. Não, ela já chegou, não, porque Deus já falou que é para me te largar, eu já não tenho o mesmo amor com você, eu passei pelo encontro, tive um encontro com Deus e eu não quero mais. E aí distorce até aquilo que ela viveu, que ela teve um encontro, a hora que é a hora dela orar, chamar ele para orar. Poxa, olha, eu tive um encontro com Deus, aprendi tanta coisa, que a gente passa por isso. Com certeza. Eu aprendi tanta coisa, eu quero te chamar para um propósito de oração, eu quero estar do seu lado. E até faz uma coisa que é boa se tornar ruim. E a pessoa acaba tendo uma visão diferente daquilo que é bom. Então o casal, qual é a maior dificuldade hoje? Orar junto e falta de compreensão, falta de companheirismo. Não tem mais isso.
teve uma discórdia, mas a pessoa, a primeira coisa que quer fazer, ela quer explanar aquilo de uma forma tão errônea que acaba não alcançando somente ela, alcança também a outras pessoas que fazem parte da família, e aí já pensa numa separação. Por quê? Porque não tem tempo de oração. Como a gente colocou aqui, ó, proteção do relacionamento. Colocar a relação em oração, atuar como uma fortaleza contra as crises externas e o individualismo, promovendo o conceito de nós em vez de eu. Entendeu? Então, assim, fica esse eu faço, eu posso, assim, nós podemos juntos vencer. Eu posso junto contigo. Uma só carne. Uma só carne. E tá acabando isso. Não é isso, David? Nós fizemos isso no começo, né, dos casados. A gente não era casado. Cara, eu ia comentar sobre isso. E aí, a gente entrou em acordo, eu e ele, e ficamos 1 ano juntos, né? Sem ter relação. Sem ter relação nenhuma. Já com os filhos? Ano, Já já com com os os filhos. filhos. Foi no começo da nossa conversão. Mas foi um acordo, né? Eu, assim, também fizemos também. O que aconteceu? Quando a gente entrou no Rehoboth, a gente entrou em 2021. A gente não se converteu no Rehoboth, a gente se converteu lá na igreja que a irmã dela congrega lá em São Gonçalo. Ficou muito longe pra gente. E quando a gente veio, eu comecei a ouvir sempre a palavra do pastor Alexandre. E eu conversei com o meu cunhado, falei assim, cara, a gente precisa casar. Ele, não, vocês já são casados. Eu falei, não. O meu pastor falou que se a gente está em fornicação. E outra coisa, ele não vai lá no... quando você faz o isenção. Eu falei, meu pastor falou que lá na entrelinhas, se eu assinar aquele... Eu tô assinando que eu sou pobre, então aquilo ali eu vou carregar uma legalidade do diabo na minha vida. Então, eu quero prosperar. Por que eu não prospero? Porque eu assinei um termo. Sim. No papel, ali, o espiritual já está ativo. E aí você consolidou assinando. Eu falei, não, Denise, não foi o seguinte, o pastor deu uma palavra lá, dizendo que a gente, eu tenho poder sobre o seu corpo, né? Mas eu quero só saber da tua parte se você está em acordo. A gente precisa parar de fornicar. Aí eu falei, eu só vou se você estiver em acordo comigo, ok? Ela, não, Thiago, tudo bem, então vamos, durante esse ano a gente vai entrar no propósito. Entramos em 1 ano, eu falei assim, todo dia que eu chegava da feira eu botava um dinheiro lá, pá. Aí quando era R$979 para poder pagar lá no cartório. Aí eu juntei 1.550 durante 1 ano. O que aconteceu? Eu falei assim, caraca, vai sobrar R$600. Quando eu cheguei lá para pagar, era R$1.560. Aí eu falei assim, cara, não sei mais, tipo assim, era aquilo que... Porque já aumentou. Aí eu falei, poxa, mas não sobrou nenhum dinheiro. E agora? Então Deus fez tudo perfeito. Então o diabo, ele não tem medo de você ler a Bíblia, de adquirir conhecimento. Ele tem medo da pessoa, ela buscar a santidade. Então a gente buscou santidade. Você vê, não é soberba nem prepotência. Não é, Deus tem me curado diariamente disso. Logo em seguida, você vê, eu, se eu não me engano, foi em 2023 que o meu filho falou o Salmo 97. Cara, aquilo ali foi uma unção poderosa na vida dele. Até hoje eu falo pra ele, falei assim, Gustavo, o que foi derramado sobre você lá foi o que eu e tua mãe renunciamos durante aquele ano passado. E aí foi derramado sobre a próxima geração. Só que hoje os casais querem viver só pra eles. Esquecem dos filhos. E o próprio pastor Alexandre fala, Deus é um Deus geracional. O livro de Mateus, ele fala, o primeiro capítulo, né, Thiago? Fala da genealogia todinha. Cara, eu me recusava, Thiago, a ler aquilo ali. Sem brincadeira. Eu falei assim, por que escreveram isso aqui? Aí eu entendi que na geração, até chegar até Cristo, teve uma linhagem. Muitas pessoas, pessoas que tiveram erros, né? E aí Deus, ele deixou tudo às claras para dizer assim, cara, você, se na genealogia de Jesus não teve pessoas perfeitas, você quer ser perfeito para quê? Só busca santidade, lealdade e integridade. Maneiro. Entendeu? Então eu busquei isso, entrei em acordo com a minha esposa, ela lembrou muito bem, perfeitamente, Denise, isso aqui foi... a gente nem saiu para isso. A gente também fez, né? Entendemos também esse propósito. O casal, ele precisa ter um tempo de relacionamento com Deus. A oração, ela é necessária para o casal.
Se o casal ele não tiver uma vida de oração, de entrega, cara, vai dar ruim. Eu e Tatiane, como a gente também fala, não somos perfeitos. A gente, em algum momento, vai ter nossos momentos de não um conflito, porque o conflito é aquela coisa de falar assim, eu tô guerreando contra você. Né? Eu até falo pra ela, pra quando a gente fala com as crianças, eu falo assim, tá me perturbando. Eu falo pra assim, não fala mais isso aqui em casa. Porque quem perturba é o diabo. Então a gente não tem essa expressão da palavra assim, para de perturbar. Não, ele fala assim, para de brigar, para. Eu não falei com você novamente. Então assim, trazer mesmo, porque isso que você falou dos filhos aqui em casa, um exemplo, a gente escuta muito louvor o dia todo. Então a Tabita sabe louvor que eu nunca ouvi na minha vida. Então assim, orar, ela conversa, ela ora, ela tá fazendo aula de teclado e voz. Então assim, isso tem motivado ela também. Até mandei procurar para ela vir, para comprar um teclado novo para ela. Mas se a gente não colocar uma vida pautada em Deus e fazer isso, quando tiver um fraco, o outro fortalecer e sempre um do lado do outro, é impossível, Thiago, o casamento se manter. A pessoa diz que a felicidade está em coisas ou em dinheiro. É bom ter dinheiro, não é ruim ter dinheiro. Mas melhor do que o dinheiro é a presença. Com certeza. Eu tenho colocado isso no meu coração e falo assim, cara, eu sou muito grato. Eu digo aqui em casa, não reclame. Eu não gosto de murmuração. Não, gratidão. Senhor, muito obrigado. O Senhor me deu um pão, Senhor, muito obrigado. Eu tive que jogar contentamento. Com a parte de oração, estou falando do casal, porque hoje eu tive que jogar 3 pães fora porque o pão estragou. Cara, isso me deu, eu pedi tanto perdão a Deus por causa disso. Pedi tanto perdão a Deus. Porque ela me pediu para comprar torrada para tomar na sopa, eu peguei o pão ali e eu joguei fora. Mas eu orei tanto porque a gente tem sido tão grato que Deus tem feito com a gente, na nossa vida. E quando as pessoas ficam com medo por conta da situação da Thalita, eu falo assim, cara, a gente é grato. Porque a gente sabe que Deus não perdeu o controle de nada. Então você que está em casa, você precisa ter comunhão. E o rapaz está falando comigo hoje, ele falou assim, eu falei, presta atenção que hoje o tema é orando juntos. E a gente vai falar sobre acordo também. Ele falou assim, cara, mas eu não consigo. Tudo que eu quero fazer, minha mulher fala o contrário. Tudo que eu quero fazer, minha mulher fala o contrário. Tudo que eu oro, que eu peço, ela faz o contrário. Ela quer ser maior do que eu. Então, quando a Bíblia diz ser submissa, ela não quer ser submissa. Ela quer ser a parte maior do relacionamento. E é o que está tendo problema hoje com os casais. É essa parte que os casais não estão tendo. E é uma oração que é algo simples de fazer, né? Porque assim, o casal, cada um teve a sua criação, né? Cada um passou por experiências até se encontrarem. Cada um carrega, vamos dizer assim, a sua bagagem, né? Então, assim, quem que a gente pode chamar para ajudar a guerrear junto com a gente? O Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha me moldar pro Thiago e venha moldar o Thiago para mim. Porque não adianta a gente querer mudar, né? Como esse rapaz falou com ele. Tudo que eu falo, ela fala o contrário. Mas será a forma como tá falando, a forma como ela tá entendendo, porque o inimigo não brinca. Ele fica prestando atenção ali, né, ao derredor ali, querendo uma oportunidade de entrar em algo mínimo e distorcer o propósito do casal ali. Então, assim, eu falo muito isso com as meninas no curso, quando eu tô dando aula. Eu falo, meninas, tem coisas que não é pra gente ficar debatendo. Não é coisa que é pra gente ficar brigando, porque às vezes a gente pode ter razão, mas na hora da gente falar, a gente fala de uma forma que não é legal. Áspera, né? Áspera. E aí o marido pronto, se fecha, né, Denise? Até na hora da oração mesmo, quando os dois estão orando junto, eu vou ficar... Sim. Jesus, muda ele. Não pode ser assim. A mudança começa primeiro em quem? Nós, né? É isso aí. Então, assim, a gente tem que sempre pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Porque sempre temos algo que a gente precisa melhorar, né? E às vezes tem muitas mulheres que ficam, não, eu tô certa, ele que é o errado. E aí o relacionamento não anda, não dá certo justamente por isso. Tem algo que eu no início da caminhada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, até hoje. E eu nunca entendia o porquê que no mundo eu sentia alguma coisa que eu tava sentindo falta. Eu falei assim, Denise, eu não sei o que é. Eu tô sentindo, eu faço, produzo, né, as vendas e tal, tudo de forma
bem ampla, mas eu sinto que tá faltando alguma coisa. E aí um belo dia a Denise estava conversando com ela, tal, em casa, e aí no dia seguinte a Denise estava internada no hospital, operação de pedra no rins. Caramba! E eu falei assim, cara, como é que pode? Ontem você tá aqui e amanhã você tá lá no hospital fazendo operação. E eu nunca fui de me abalar assim, ficar agoniado. E hoje eu entendi. Aí hoje eu orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu entendi o desígnio do Senhor na minha vida. De interceder pelo próximo. Teve um irmão na igreja que ele me emprestou um livro chamado Cavando Trincheiras. Cara, esse livro é essencial, cara, para uma caminhada cristã em oração. E esse livro ele mostra muito do que a gente precisa fazer principalmente a liderança, né? E quando tange o casamento, é aquilo, a trincheira é aquilo que cava para proteger, né, a tropa aqui, os generais, para o ataque vir de lá não sobrepujar. Então, o que a gente está fazendo como marido, né? Os maridos que às vezes falam assim, eu não entro em conflito com ela, porque às vezes eu e Denise tem algo que a gente precisa ajustar. Eu falo, Denise, hoje a gente precisa conversar. Aí ela já fica aflita. Aí eu falei assim, eu vou entrar em algo aqui que no início vai ser difícil, porque é uma Sempre fortaleza. É difícil. Eu falo devagar, aí eu li para assim, o livro de Coríntios fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, quando eu começar a falar, você vai resistir. Esse sofisma que está em você, uma fortaleza, vai me bloquear. É como se alguém estivesse batendo na porta. Aí o diabo, ele sabe que tem um guardião demoníaco aqui no coração. Assim, quem é que tá lá? Aí através de fala, amedronta aquele que tá querendo libertar. E aí eu começo, aí eu cronometro, eu falo assim, 5 minutos, eu tô aqui, depois de 5 minutos ela me resiste, e eu consigo entrar, a palavra penetra. E quando a palavra entra, e ora Hebreus 4:12, né? Ela é viva e eficaz. Vamos ter que dar uma pausa, gente. Só um minutinho e a gente já volta. Eita glória! Olha, isso é pra você entender a batalha que a gente passa. Quanto tempo não acontece isso? Oração, irmãos. Nós estamos em oração. Nós vamos viver um momento de libertação, irmãos. Eu tenho escutado o pessoal, eu até pego um pouquinho lá de trás, que o pessoal fala assim, a gente está nos últimos tempos. Mas os últimos tempos, ele está desde quando eu era criança. Eu já ouvia guerra quando eu era criança, eu via terremoto, tudo quando eu era criança. Ah, Thiago, se aumentou? Aumentou. Mas na minha época de infância, de criança, eu via pessoas morrendo na minha frente quando eu era criança. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Senhor pode voltar para qualquer um amanhã. Mas como é que a gente está buscando o Senhor? Como é que está a nossa vida em oração a Deus? Como que está a nossa intercessão pelo próximo, pelo nosso cônjuge, pelo nosso irmão? Nós falamos que o Senhor está voltando e Ele diz que a gente não deve juntar tesouro na terra, mas sim no céu. Mas hoje falamos do reino, falamos da vontade de Deus, mas continuamos egoístas, pensando em nós. Em oração. Mateus 7, eu tenho falado isso com alguns amigos, que a gente está agora em oração, né? Agora a gente vai estar na batalha. Irmão. Ele diz que às vezes ele diz assim, como podes tu querer tirar a trave dos olhos, tirar o cisne do olho do seu irmão sem uma trave nos seus olhos, hipócrita? Primeiro remova a trave nos seus olhos, aí sim você consegue remover o cisne do olho do seu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo isso? Misericórdia. Depois que você olhar para a pessoa com misericórdia, com oração e intercessão por ela, com amor, aí você tirou a trave dos seus olhos e você consegue ajudar ele a remover o cisto dos olhos. Então, eu estava até aqui, cara, muito conectado, assim, pensando, né? A gente está orando e eu tô, vocês estão falando. Então, irmãos, agora a gente vai orar. Porque precisamos orar juntos. Precisamos ter maturidade de orar, porque os que oram, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
Então nós iremos levantar agora um clamor pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua casa. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Nós estamos aqui hoje não em festa, nós estamos em guerra. Mas a nossa guerra é espiritual, irmãos. Não se preocupe, às vezes a gente se preocupa hoje, porque o propósito é esse. A gente veio aqui, né, Tiago e Denise, para dizer que o casal precisa orar junto, que a família precisa orar junto e que eles precisam vencer. Nós temos uma guerra para vencer essa semana, não é isso? Nós estamos numa guerra. Eu não sei também o que vocês precisam também, mas nós vamos levantar um clamor pelas famílias. Agora a gente está falando sobre oração e caiu aí a live aí, o papo de casais. Mas agora nós vamos fazer diferente, tá? Se tiver seguidores, amém. Queremos que vidas sejam alcançadas. Com certeza. Que o nome do Senhor seja glorificado, né? Mas o nosso papo aqui, o papo de casais, é para o nome do Senhor seja glorificado e que vida venha ser salva, liberta. Verdade. Então nós vamos orar, Thiago. Você vai orar aí, depois eu vou orar. Nós vamos fazer uma oração de intercessão pela família, pelos casais, pelas vidas, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite. Você que está aí hoje, creia que o Senhor, Ele vai entrar na sua casa hoje. Ore junto com o seu cônjuge, não se desista. Não pense que acabou. Tem um louvor que você falou do louvor, né? Não acabou. Espalharam por aí que já terminou, que era o seu fim, não é? Nós vamos orar, Tiago. Vidas, casamentos serão restaurados, Amém. famílias serão restauradas. E todo projeto, tudo aquilo que o inimigo arquitetou sobre a sua vida hoje, essa noite, em nome de Jesus, caiu por terra. Com certeza. Amém, Tiagão? Amém. Vamos lá? Pai, hoje nós estamos diante de Ti, Senhor. Sim, Jesus. Que o Senhor possa blindar, Senhor, a nossa mente, que possamos guardar o nosso coração, porque a Tua palavra nos menciona, Pai, de tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procede fontes de vida, Senhor. Aleluia, Então, Pai, que nesta noite, Pai, essa mensagem cujo qual nós estamos aqui, Senhor, mencionando, Pai, tudo aquilo que vem como estratégia, Pai, demoníaca, Pai, possa estar sendo destronado, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra me diz que sem fé é impossível Te agradar. Então, Pai, nós estamos orando com fé, Senhor, da mesma forma, Pai, que aquela mulher do fluxo de sangue, Pai, teve fé para ser curada, Pai, da mesma forma que Jairo, Pai, ele continuou e Deus, somente Jesus disse para ele, somente creia. Então nós estamos crendo que muitos casais vão ser edificados através dessa oração, através dessa transmissão, através desse clamor, através, Senhor, dessa palavra, Senhor, genuína, cujo qual nós estamos aqui, Senhor, compartilhando, Senhor, através dessa live, Senhor, há uma transmissão vinda do Espírito Santo, porque a própria palavra nos diz que o que será ligado no céu será ligado na terra, o que será ligado na terra será ligado no céu. Então nós estamos em concordância junto com o Espírito Santo, atrelando junto com ele. Se faça presente hoje, que essa transmissão seja uma unção que possa alcançar vidas, alcançar casais, aqueles casais que estão sobre alguma guerra espiritual, aqueles casais que estão, Pai, algum jugo geracional, passando por alguma dificuldade, Senhor, até mesmo pensando em separar. Então, através dessa oração, Pai, vai criando, Pai, uma estratégia através do Teu Santo Espírito, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito, Pai, sobre a vida da nossa liderança, sobre a igreja, sobre o pastor Alexandre, sobre a liderança, Pai. Há um principado querendo oprimir, Senhor, querendo pressionar, mas nós estamos aqui, Senhor. Senhor, a Tua palavra me diz, Senhor, que quando o Filho do Homem chegar nessa terra, será que encontrará alguém orando, Pai? Então nós estamos clamando, Pai, estamos orando, intercedendo, da mesma maneira que Daniel, Pai, intercedeu pela geração, da mesma forma que Neemias, Pai, orou, Pai, para que o povo pudesse entender que as muralhas pudessem ser reconstruídas, Senhor. Então, pelo poder que é no Teu nome, Pai, blinda a vida do Tiago, da Tati, Senhor, blinda a vida do pastor Alexandre, da Bárbara,
Bárbara, Senhor, do pastor Rafael Castro, Senhor, da esposa dele, Senhor, do pastor Sérgio Delmara, Senhor, pastor Charles, Senhor, todo o grupo pastoral que compõe a igreja, Pai, nenhum principado irá nos bloquear, Senhor, que todos os projetos da igreja, Senhor, seja efetivado, Senhor, que haja, Pai, uma liberação dos céus, ó Pai, Senhor, da mesma maneira que tu enviou um arcanjo, Senhor, para entregar, Senhor, a mensagem a Daniel, Senhor, fez com que ele viesse um anjo de guerra, Senhor, então envia um anjo agora de guerra, Pai, para que possa alcançar, Pai, no nível, Senhor, extraordinário, Senhor, que o Senhor possa alcançar, Pai, casais, Senhor, grupo de casais, Senhor, ministério de casais, ó Pai, a esses casais que estão entrando no curso, Pai, Senhor, que estão com dúvida, Pai, tira toda a dúvida, Pai, toda a incredulidade, Pai, todo o pensamento contrário, Pai, Senhor, nós bloqueamos pelo poder que era o teu nome, Senhor, tu nos constituiu como reis e sacerdotes, Senhor, então nós vamos assim, Pai, orar e interceder, Senhor, entrar nas trincheiras espirituais, ó Pai, entrar em intercessão, Pai, em súplicas, ó Pai, te pedindo perdão pelos nossos antepassados, ó Pai, por aquilo que eles fizeram, Senhor, eles não tiveram entendimento, Pai, Senhor, Daniel orou dessa forma, então nós oramos de acordo com o que Daniel orava, Senhor, para que haja, Pai, uma libertação, Pai, que toda legalidade, Senhor, que existe na mão de Satanás, ó Pai, nós reivindicamos, ó Pai, Senhor, pelos nossos antepassados, ó Pai, para que possamos viver a plenitude, Pai, para que possamos alcançar a tua altura, a tua largueza e a profundidade do teu amor, Pai, e o nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Oh, Jesus, nós estamos, Senhor, essa noite, meu Pai, orando pelas famílias, Senhor, pelos casais, Senhor. Sim, vai Deus. de encontro a cada casa, Senhor, nesse momento, meu Pai. Restaura, Senhor, a família, restaura a alegria do casal, Senhor. Restaura esse casamento, Senhor. Restaura essa mulher que hoje, Pai, de repente ela se encontra fria, esse homem que se encontra frio, Senhor. Pai, traga a alegria da tua salvação, Senhor. Traga a alegria, Pai, da intercessão, da oração, Pai, que ambos, Senhor, venham ter alegria, Senhor. Pai, porque tu és, Senhor, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia, meu Pai. Oh, Deus, queremos entregar, Senhor, nessa noite, Senhor, cada um que está conosco, Senhor, aquele que não está também, Senhor. Sim, Pai, que hoje, Senhor, Pai, ou amanhã, meu Pai, aquele que vai assistir depois, que precisa, Pai, dessa oração, meu Pai, que precisa, Senhor, andar alinhado com o seu cônjuge, meu Pai. Cuida, Senhor, de cada família, meu Deus. Sim, Deus. E nós cremos, Senhor, que hoje, meu Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. é um dia de resposta, Senhor, para cada um. Que eles venham ter acordo, Senhor, que eles venham ter comunhão, Senhor, que venham orar juntos, Senhor, Deus. e dizer quão grande é o meu Eita, Deus. glória. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Sim, Deus. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente
Ele abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, queremos te agradecer, Jesus. Obrigado, papai. Irmãos, hoje que seja um dia de resposta para a sua vida, para o seu casamento, para os seus projetos, para os seus sonhos, e que o Senhor possa alcançar a vida de vocês. Obrigado, Tiago, Denise, por estar aqui conosco. A gente está nessa parte em oração. Eu poderia aqui abrir a Bíblia, mas você já falou já sobre a oração. Sobre a oração sincera, né? Sobre o Pai Nosso. Mas queria que você desse uma palavra final para cada família aí, Tiago, que hoje de repente está pensando em desistir, dizendo que Deus esqueceu ou abandonou. Jesus não abandonou vocês. Deus não abandonou seus projetos, seus sonhos. Nós também temos projetos, temos um sonho também, mas queremos deixar para vocês: não deixe o mundo dizer que as suas orações ela não estão sendo ouvidas, ou que o Senhor te abandonou. Ele não abandona seus filhos, Ele ama. A Bíblia diz que ainda se uma mãe, dizendo que ela em momento algum, a mãe abandona o filho, mas se ainda uma mãe abandonasse seu filho, Ele, o Senhor, Ele não abandona os seus. Ele te ama muito. E Ele te quer muito bem. Bem, Tiagão, o que você pode falar aí para ele? Uma palavra de encorajamento a todos os sacerdócios, né? A todo aquele que carrega essa responsabilidade de guiar a sua família, a sua casa. Eu digo que da mesma forma que Zacarias foi visitado numa escala comum, e o próprio anjo falou assim para ele assim: as tuas orações foram ouvidas. Então não deixe de interceder, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de ser um desbravador na sua casa, porque você tem a responsabilidade, como diz a palavra em Levítico 6,12, né? O fogo arderá continuamente no altar. De quem é esse papel? É seu, sacerdote, de carregar a lenha. A gente fala e a gente romantiza muito a Bíblia, mas na verdade a gente tem que fazer com que ela seja efetivada na nossa vida diariamente, com a sua esposa, e interceder pela sua liderança, e aí sim você vai alcançar a plenitude do Senhor na sua vida. Amém? Amém. E você, Denise? Só agradecer pela oportunidade. E assim, muitos casais já constrói sua casa, né, com os tijolos e tudo, mas precisamos do cimento. O cimento é que é a oração, para poder estar firmando essa casa na rocha. Amém. Então que essas casas, as paredes saiam louvores e oração Glória. em cada casa. Amém. Amém, meu amor? Então, Amém. agora tá contigo a última palavra. Só uma palavra. Tá até difícil falar alguma coisa aqui, ainda mais depois deles dois, gente. Eles querem que eu fale uma palavra. O que eu vou falar? Orai sem cessar. Eita, 1 glória. Tessalonicenses 5,17. Aprendi isso há uns 12 anos, 13 anos atrás, com uma antiga líder minha de Ministério de Intercessão. E é como os Tiagos falaram aqui, né? A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Tanto a gente como mãe, como esposa, como irmã, como serva, como filha de Deus, que a gente venha colocar em prática isso todos os dias na nossa vida. Não é quando a gente quer, não é quando a gente está com vontade, não é quando a gente sente no coração. É algo igual o ar que a gente respira. É assim que tem que ser oração na nossa vida, né? Algo constante, que a gente venha orar sem cessar. Amém. Eu queria só lembrar aqui que na quarta-feira vai ter o tema
do pastor Alexandre vai ser sobre oração. Exatamente. Então, Próxima armadura. é a próxima armadura que tá lá em Efésios, então não falte ao culto, gente. Volte que vai ser foda. Vai ser forte, né? Você que é de Rehobote, temos o culto amanhã. E você que não é de Rehobote ou congrega em algum lugar, que Deus possa alcançar você também em sua igreja, que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Nós estamos muito felizes de estar participando, de estar fazendo mais um papo de casais e estar com esse casal. E outra coisa, hein? Nós teremos um sorteio, tá? Vai ser colocado no... Como é que vai ser feito esse sorteio? Então, A Nath vai vir, a Natália vai vir, a Natália vai vir. Natália vai ver, Natália? Gente, ela tá lá e no o Instagram Eduardo a postagem. Vocês já viram lá no Instagram a postagem deles? Já seguiram Efraim, já seguiram Papo de Casais, já seguiram Oliveiras Frutos, já marcaram os amigos, não tem limite. Deixa eu falar pode aqui, ó, marcar quantos rapidinho. arrobas. Tem que ser, Natália, tem que ser casal. Ih, olha Tá? aí, ó. Casal. Casal. E no dia lá da corrida, eu vou aqui acrescentar algum bônus. Se for o casal que for sorteado aqui, ó, vai ganhar um brinde da Oliveiras Frutti aqui especial. Tá? A Efraim Ó. vai ficar por baixo, a Efraim também vai dar um brinde. Isso aí, vamos lá. Olha, Oliveiras Frutos tem um negócio diferente, né? Oxi. Desperta tu que dorme. Vai descer um maná ali, ó. Beijo aqui, pessoal, ó. Lá vai ele, ó. Oliveira Frutos tem saquinho de amendoim importado. Oh, meu Deus. Um beijo, pessoal. Beijo. E aqui na Tchau, praia, gente. obrigado, hein. Valeu.